Glória a Deus. Aleluia. Janeiro, o Senhor colocou no meu coração para a gente estar fazendo uma série pregando sobre aliança. Primeiro domingo de janeiro deste ano 2026, nós falamos sobre a profundidade da aliança. O segundo, nós falamos sobre a aliança que se manifesta em sangue. E hoje, terceiro domingo de janeiro, vamos falar sobre a aliança que forma ou a aliança que gera um povo governante ou um povo que governa. Amém? Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, pedir para que você abra aí no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 19, e vamos ler do verso 4 ao 6. E hoje para mim já está sendo um domingo de surpresas e de alegria. Já chorei um bocado ali com o Daniel. O Daniel também já chorou um bocado comigo. Fiquei muito feliz em ver. Que já tinha o quê? Um ano que a gente não se via? Quase dois? Quase dois. Daniel está morando no Canadá. Filho dessa casa. Casou também com Dudinha, filha dessa casa. E hoje mora e servem ao Senhor ali no Canadá, adorando, tocando ao Senhor ali também. E servindo a igreja lá do Canadá. E nós ficamos muito felizes. E quando eu cheguei ali, eu custei acreditar que era você. Mesmo já sabendo que seu pai tinha me dito, sua mãe, que você viria. Eu falei, não é. Mas eu me alegro e eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida de Duda, pela vida da sua casa, da sua família, pela obra que vocês estão realizando ali, em nome de Jesus. Então, Êxodo 19, verso 4, diz assim, e eu estou lendo na King James 1611, fiel. Vistes o que eu fiz aos egípcios, isso é Deus falando. Vistes o que eu fiz aos egípcios. Eu acho lindo porque o povo de Israel, o povo de Deus, o escolhido de Deus, estava cativo, estava escravo. E Deus, com sua mão forte e poderosa, arrancou ele de lá. Porque uma coisa é você livrar o povo, já seria a bênção. Deus arrancou o povo de lá. Aí ele vem dizendo, vistes o que eu fiz? E eu fico imaginando o que é que Deus fala comigo e com você quando a gente está numa posição onde a gente está se sentindo encarcerado ou preso pelos problemas ou pelas tribulações da vida, e Ele nos livra tantas vezes, e às vezes a gente passa por uma nova tribulação e a gente fica, e agora? Aí eu fico imaginando Deus falando conosco assim como Ele falou ao seu povo aqui. Vistes o que eu fiz aos egípcios? E como eu vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe até mim. Veja como é o meu cuidado, eu te arranco e eu te trago planeando, para que no seu transporte para a minha presença você nem se turbe nem passe problema. Meu Deus, esse é o nosso Deus. Olha, o pastor Luquinhas crê, dê um aleluia. Verso 5, agora portanto, se vós obedeceis a minha voz, e guardais o meu pacto, se você guardar a minha aliança acima de todos os povos, pois da terra é minha. Ele está dizendo, se você guardar a minha aliança, se você obedecer a minha voz e guardar o meu pacto, se você guardar a minha aliança, então você será o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pai querido, Deus santo e eterno, maravilhoso e santo é o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Amigo Espírito Santo, toma, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações cativos a ti, para que nós venhamos a entender mais de ti, do teu reino, e entendendo, a gente possa aplicar na nossa jornada e na nossa caminhada diária, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Eu confesso que esse tema de aliança é algo que tem mexido comigo. Porque quando a gente começa a estudar um pouco mais sobre a aliança e sobre o nosso Deus, que é um Deus de aliança, a gente começa a entender a profundidade de tudo aquilo que Ele quer conosco e que através da aliança a gente vai viver e vai alcançar. E a gente começa a entender, uma das primeiras coisas que a gente começa a entender, quando o Senhor faz essa aliança, e nós já explicamos isso, que a aliança é o rei quem escolhe a quem ele quer se aliançar. Quando a gente está aliançado com o Rei dos Reis, quando a gente está em aliança com o Senhor, nós estamos sendo libertos para governar.
Não apenas libertos para sobreviver, porque quando o Senhor firmou a aliança, quando o Senhor firmou o pacto com o povo dele ali em Israel, ele não estava querendo só a sobrevivência, mas ele estava querendo voltar ao projeto original, quando ele criou a humanidade para que nós exercêssemos domínio aqui na terra. Então, como ele é um Deus de pactos, um Deus de aliança, quando ele liberta através da aliança, é para governar, não apenas para sobreviver. E um pouco de contexto bíblico, histórico, para a gente entender mais essa passagem. Êxodo 19, que nós acabamos de ler, nós lemos do verso 4 ao 6, ele está exatamente entre Êxodo 14, que é a libertação do povo de Deus, quando o Senhor vem para libertar os cativos, e ele manda Moisés para realizar essa obra. Então Êxodo 14 é a libertação, e Êxodo 20 é a outorga da Torá, a entrega da lei. Então Êxodo 19 está entre a libertação e a entrega da lei. Israel já estava livre em Êxodo 19, quando nós lemos, mas ainda não estava como uma nação formada. Israel já tinha sido libertado, Israel já tinha sido livre, mas não estava ainda formado. Deus, ele não começa com mandamentos. Veja que o mandamento ainda vai aparecer em Êxodo 20, porque Deus começa com identidade. Ele primeiro transforma e nos dá a convicção de quem nós somos, a identidade, para depois ele dar o mandamento. Mas antes de tudo, ele nos liberta. O Egito representava um sistema de encarceramento. O Egito representava um sistema terrível de escravidão, onde o povo estava ali servindo a Faraó nas piores condições possíveis. E quem é crente aqui já há muitos anos, para não dizer alguns, e ontem eu ouvi de novo essa expressão, uma expressão do crentez, né? Eu encontrei ontem o pastor Luquinhas de noite, e ele estava fazendo um comentário sobre uma pessoa que ele conheceu. Eu falei, aí Luquinhas? Ele falou, não, ele fez uma proposta para mim agora que eu não quero mais, agora que já parei de amassar o barro. E é uma linguagem bem de crente, né? Amassando o barro para Faraó. Agora que eu deixei de amassar o barro, agora ele quer ver com essa proposta. E a gente deu risada juntos, e é isso mesmo. E o povo estava ali literalmente amassando o barro para Faraó, construindo e desenvolvendo a cidade para a glória de Faraó, construindo as riquezas para Faraó, a troco de quê? De chibatada, era isso, escravo. Mas o Egito, que representava esse sistema terrível de escravidão, e o povo agora estava começando a ver um pouco de esperança. Porque enquanto o Egito representava esse sistema de escravidão, o Sinai estava representando a inauguração de um novo tempo. Ou melhor, a inauguração de um reino. Deus, ele não tira Israel do Egito apenas para livrar Israel da opressão. Deus, ele não tira Israel do Egito para aliviar a carga. Deus tira Israel do Egito. Deus nos tira, nos arranca de uma vida pecaminosa para estabelecer uma nação governante sob a autoridade de Deus. Quando ele nos arranca do Egito, é para estabelecer uma nação governante sobre a sua autoridade. É lindo quando em Êxodo 19, ali no verso 6, ele fala, vocês serão para mim um reino de sacerdotes de uma nação santa. Deus falando. Isso tem uma conexão muito grande com a cultura do reino. Porque salvação não é o destino final. Tem muita gente que entende que salvação é destino final. Não é. Salvação não é destino final. A aliança é fundamento e governo é propósito. Gênesis 1, 26 em diante. O Senhor fala que Ele nos criou para que a gente exercesse domínio na terra, para que a gente governasse, exercesse influência e governasse com o padrão do céu aqui na terra. Falo muito dos livros e dos escritos de Dr. Miles Monroe, como eu gosto de ler os livros dele, como eu aprendo nos livros dele. Ele fala assim, ou melhor, falava, ele está na glória, Deus nunca quis apenas filhos salvos, mas filhos treinados e habilitados para governar. O Senhor, Ele quer nos treinar. O Senhor, Ele quer nos habilitar, Ele quer nos capacitar para que a gente possa governar e exercer a influência aqui na terra, reproduzindo a cultura e o padrão do céu.
Então, entenda uma coisa. Um povo que estava ali recém-liberto, mas ainda pensava como escravo, não conseguia sustentar a autoridade, porque a mentalidade ainda era de escravo. Assim como alguém que sai da prisão, precisa reaprender a viver em liberdade. Israel precisava aprender a pensar, a agir, a viver e a reproduzir o padrão do reino de Deus. Precisava aprender isso. E a primeira chave que eu quero compartilhar nessa manhã é: libertação tira você do Egito, mas aliança tira o Egito de você. Libertação tira você do Egito, mas só a aliança vai tirar o Egito de dentro de você. Por isso que precisamos viver em aliança. E vamos ao primeiro ponto dessa manhã: aliança liberta antes de governar. Êxodo 19:4: e eu os carreguei sobre as asas de águia. O Senhor dizendo: eu te livrei, eu te carreguei sobre asas e te arranquei deste lugar. Isso é algo lindo e profundo. Deus estava relembrando ao povo o que Ele fez muito antes de exigir alguma coisa. Antes de eu te pedir alguma coisa, eu te livrei. Porque a ordem do reino de Deus é muito clara. É graça, aliança e governo. Graça a gente sabe e entende que é favor e merecido. E quando a gente não merece, Ele nos alcança, nos limpa, nos salva por graça, sem merecer. Para que a gente entre em aliança com Ele através da obra da cruz. E para que a gente possa exercer o governo que Ele sonhou que a gente exercesse. Graça, aliança e governo. No hebraico, Deus é visto e é claro que Ele está agindo como um rei redentor. Ele está libertando o seu povo antes de comissioná-lo. Ele está libertando o seu povo antes de enviá-lo. Entendendo que o povo precisa estar livre para que ele possa comissionar, para que ele possa mandar, enviar e que o povo possa de fato desenvolver a totalidade da obra que ele sonhou. Então, entenda isso. Um escravo, ele pode ser solto, mas ainda assim, mesmo solto, continuar agindo como escravo. Liberdade sem aliança, ela gera somente independência, não gera cidadania. Liberdade sem aliança gera independência, não gera cidadania. Guarde isso no seu coração. Então, dentro da sua casa, você não deve viver mais com medo, mas entender que você deve viver sob a autoridade espiritual. No meio em que você trabalha, no meio em que você empreende, não trabalhe para sobreviver, mas trabalhe para representar o reino de Deus. Na igreja, na sua comunidade local, no assentamento e no ajuntamento dos santos, na eclesia, não seja um esquentador de banco, um frequentador de igreja. Seja um cidadão do reino. Nos seus relacionamentos, não reaja como um ferido, porque o ferido fere. Então, nos seus relacionamentos, não reaja como um ferido, responda como um embaixador, reproduzindo a cultura dos céus. Mais uma chave que eu quero compartilhar: libertação sem aliança gera escravos livres, não cidadão do reino. Libertação sem aliança gera escravos livres, gera liberdade, não gera cidadão do reino. Segundo ponto: a aliança forma identidade antes de função. A gente tem falado muito, e no ano passado falamos muito, que foi o ano da habilitação, sobre identidade. E a importância de nós entendermos quem nós somos. Porque na caminhada que nós estamos tendo aqui na terra, se a gente não entender quem a gente é, se a gente não souber de onde a gente veio, e a gente não tiver a mínima ideia para onde a gente está indo, está tudo errado. Então tudo começa com identidade. Identidade é algo tão profundo, que o Senhor Jesus, que quando por aqui caminhou, sendo Filho de Deus, o diabo tentou Jesus, e eu falo isso sempre, ele fala assim: bicho, você repete isso toda vez, é porque tem gente que ainda não entendeu. O diabo tentou Jesus na identidade.
Jesus sendo tentado ali no deserto, o diabo chega para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus. Ele está falando com Deus Filho. Se tu és o Filho de Deus, você acha que o diabo tentou Jesus na identidade, não vai tentar a mim e a você na identidade? Isso não é para você. Você não consegue. Você não é capaz. Você acha que Deus te ama? Você acha que você é filho dele? Eu aprendi uma coisa nessa igreja, cresci aqui. Meu pai ensinando. Ele fala assim: quando o diabo te mostrar e te lembrar o seu passado, lembra ele o futuro dele. Porque o futuro dele é no lago de fogo e enxofre. Todo sapecadozinho. Alguém sai em nome de Jesus. O povo fica assim, ó: será que eu falo? Vai virar torresmo. Torresmo não, que torresmo é uma coisa boa. Vai ficar sapecado mesmo. Então, entenda que a aliança, ela forma identidade antes da função. Êxodo 19:5. Vocês serão... E a maioria da tradução, eu acho que até na Bíblia Almeida, quem está com Almeida aí pode ler se está assim. Êxodo 19:5. Mas a maioria das traduções vai estar assim: vocês serão minha propriedade particular. Você está com que versão aí, Luquinha? Almeida diz o quê? 19:5. Ô, irmão, fale com voz de muitas águas. Agora, pois, se atentamente ouvides a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos. Pronto. Porque minha... A maioria das traduções vai dizer: você será minha possessão particular, você será minha propriedade particular, que já é bom. Imagine a gente ouvir isso de Deus: você é meu, você é minha, você é minha propriedade. Isso já é muito bom, isso já é maravilhoso, mas não é isso que está dizendo no original. No original ele fala: você será o meu tesouro particular. E é uma diferença muito grande, porque se você entender, esse meu óculos aqui é minha propriedade particular. Eu comprei, é meu. Então, como é meu, eu boto aqui. Como é meu, eu boto em cima da minha estante na minha casa. Como é meu, eu boto na minha mochila. É o meu óculos, é minha propriedade. Mas se fosse uma barra de ouro, eu não botava em qualquer lugar. Porque um tesouro a gente guarda, a gente bota no cofre, a gente esconde. E um tesouro não é para sair mostrando a todo mundo. Um tesouro é algo muito valioso. E o que Deus está dizendo aqui é que nós somos o tesouro particular de Deus. Aquele a quem Ele esconde para que ninguém bote o olho, porque Ele sabe o verdadeiro valor que nós temos. E está você passando pela vida achando que você não vale nada. Você é tesouro de Deus. Tesouro particular de Deus. Isso é profundo. A expressão hebraica é segular. Tesouro pessoal. Propriedade real. Posse especial do rei. O bom da gente olhar as palavras no seu sentido literal no hebraico é que a gente consegue entender a dimensão e a profundidade que ela carrega. Propriedade particular é bom, mas aqui é tesouro pessoal, propriedade real e posse especial do rei. É dele. É como, recentemente, eu já assisti acho que 37 vezes o filme A Máscara de Zorro, que Mateus gosta muito de assistir, o meu caçula. E já no final, a gente vê, tem aquela armação toda, eles estão querendo roubar o ouro, o povo escravizado, e produzindo as barras de ouro, tudo tinha um carimbozinho, meu irmão, dizendo a quem ela pertencia. E nós temos que carregar a marca da aliança para que o mundo visível e o invisível, para que o mundo natural e o sobrenatural, quando colocarem os olhos sobre ele, falar: ele tem a marca, ela tem a marca, eles são tesouro, possessão do tesouro real de Deus. Não pegue. Aleluia. Antes de serem sacerdotes, líderes ou guerreiros, Deus define quem eles são. No reino, a identidade vem antes do que você faz. Ela vem antes da função. E ela, acima de tudo, a identidade diz a quem você pertence. Identidade no reino aponta quem é seu dono. Identidade no reino aponta de quem você é tesouro. E nós, como membros do reino de Deus, somos possessão de Deus. Somos tesouros de Deus.
Então, na sua vida pessoal, você não precisa provar seu valor para ninguém. Se você entender e tiver certeza e carregar essa identidade que você é tesouro de Deus. Você não vai sair por aí precisando provar quem você é, precisando provar do que você é capaz. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, tesouro pessoal do Senhor. Na vida ministerial, você vai servir, vai passar a servir, entendendo que servir não é uma competição. Não, porque você não é nada. Grande é o Senhor, porque a identidade tem que apontar quem é o nosso dono. E nós temos que pertencer a Ele mesmo. Dentro das finanças, a gente tem que entender e precisa exercer a mordomia do reino. E a gente precisa entender o conceito de mordomia. A mordomia não é você estar deitado numa rede, tomando uma brisa fresca, tomando uma água de coco gelada. Não é isso. Mordomia é exercer a mordomia, é ser mordomos das coisas de Deus. A Bíblia fala que se você for a mim, Deus falando, fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus vai nos dando as coisas, e à medida que a gente usa, desfruta e aplica aquilo que Ele nos dá para Ele, na obra dEle, Ele nos dá muito mais. E tem gente que fala assim, não, porque eu quero fazer a obra de Deus, mas quando Deus me colocar, já começou errado, irmão. Ah, porque Deus já te deu. Deus já te deu dons e talentos, eles estão dentro de você. Comece a lançar as sementes que você já carrega, para que Ele possa multiplicar e te devolver em frutos que você necessita. Mas você precisa ter certeza de quem você é, porque no reino, pertencimento vem antes de função. Terceiro, a aliança estabelece sacerdócio e reinado. A Bíblia fala em Êxodo 19:6, vocês serão um reino de sacerdotes e nação santa. Então o terceiro ponto é esse: a aliança estabelece sacerdócio e reinado. Sacerdote do original, no hebraico Cohen, ela significa acesso, ela significa intercessão e ela significa representação diante de Deus. Já rei, que é Melech, ele significa autoridade, domínio e governo na terra. Veja que Deus está dizendo, eu te fiz reino de sacerdotes e nação santa. O reino nunca separa espiritualidade de autoridade. Nunca. Já entenda isso hoje. Porque o sacerdote, o que é que ele representa? O sacerdote representa o céu na terra, uma vez que o rei representa o governo do rei sobre a terra. Entendeu? Para gravar, o sacerdote representa o céu na terra. O rei representa o governo do céu sobre a terra. Tem muita gente que ainda acredita que a igreja é um lugar de fuga. Não estou bem, vou na igreja. A igreja não é um templo de fuga, a igreja é uma embaixada do reino, onde os embaixadores de Deus se reúnem, e é onde nós, com a autoridade que carregamos, deliberamos e estabelecemos decretos, pelo Senhor e para o Senhor. Então, quando você estiver em oração, na sua vida de oração, que tem que ser constante, entre em oração com autoridade, nas suas decisões diárias, governe e decida com princípios do reino. Na sua família, dentro dos seus, exerça a liderança espiritual. No reino, nós adoramos como sacerdotes e governamos como reis. Para quem gosta de anotar aí as chaves desse terceiro ponto, no reino adoramos como sacerdotes e governamos como reis. O quarto, o penúltimo ponto, a aliança exige santidade como cultura, não isolamento. Que tem muita gente que confunde. Então, a aliança ela exige santidade como cultura, não isolamento. E cultura é algo tão importante da gente entender e viver sobre a cultura do céu e representar e reproduzir o padrão da cultura do céu na terra. Que a gente vê a luta em que a gente vive no mundo hoje, o mundo querendo torcer e distorcer a cultura no meio em que a gente vive.
Veja que a primeira coisa que eles tentam torcer é a cultura, para que eles venham normalizar coisas que são anormais. E nós precisamos entender que a nossa cultura tem que ser a cultura do céu. Não, mas eu não entendo bem sobre isso, o que é que isso pode ser, se isso é certo, se isso não é. Aqui diz tudo, aqui dá o padrão. Ali ensina, é a palavra de Deus. Ali nós temos que ver e nos espelhar, entendendo que aqui está descrito como o céu é, como ele funciona, e está descrito a cultura de Deus. Ah, mas será que isso é certo? Meu irmão, ali ensina sobre relacionamento conjugal, sobre relacionamento com os pais, sobre criação de filhos, sobre negócios, sobre conduta moral. Está tudo ali. E aquilo ali, ou melhor dizendo, isto aqui, a palavra de Deus tem que ser a nossa bússola. Tem que ser o nosso instrumento que nos guia. Porque se é algo que você precisa contextualizar demais, já não está certo. Não, veja bem, porque eu acredito, não acredite não, veja o que a Bíblia diz. Não, porque esse tema é um tema um pouco complexo, então a minha visão, na verdade, eu tenho buscado, meu irmão, está na Bíblia, claramente. Cultura é algo tão importante que o mundo briga para estabelecer a cultura dele. E nós precisamos entender que nós precisamos estabelecer a cultura de Deus em todos os lugares, onde tem, independente do meio. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que eu amo muito, passando um momento difícil. E ele falou conosco assim, meio choroso: está difícil, não está dando, é muita pressão, sabe, são muitas vozes gritando, estão abafando a minha voz. Nesses momentos a gente precisa olhar para trás e resgatar a nossa identidade, entender de onde viemos, quem nós somos, e aí certamente entenderemos para onde nós estamos indo. Nós temos que entender que a Bíblia é verdadeira e ela fala: onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor te dá aquele lugar. Comece conquistando os territórios espirituais para Deus, e Ele vai mudar o meio natural para que você estabeleça e reproduza o padrão dele naquele lugar. Agora a gente precisa ser assim como o Senhor deu o comando a Josué: forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Às vezes a gente, por medo de não ser aceito, a gente perde os nossos valores para se amoldar a algo que é conflitante com a nossa natureza. Se você tem essa sede de ser aceito, é porque você não tem certeza ainda de quem você é. Quando você entender que você é tesouro de Deus, você vai entender o valor que você tem, o valor que você carrega, e você vai entender que você já é aceito pelo aquele que morreu por você. A aliança exige santidade, aleluia. A aliança exige santidade como cultura, não isolamento. Êxodo 19:10, o Senhor fala: santificai-vos. Algo muito profundo. Santidade, do original kadosh, significa separado para um propósito, alinhado ao Rei. Quando a gente busca viver uma vida em santidade, o que a gente está reproduzindo e demonstrando ao Senhor: eu estou me separando para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Santidade, kadosh, separado para um propósito, alinhado ao Rei. Quando buscamos viver essa vida em santidade, estamos demonstrando, mais uma vez, para o mundo espiritual e físico, que a gente é separado pelo Senhor para cumprir um propósito, para realizar uma missão em que nós estamos alinhados com Ele. Santidade é governança interna, não é moralismo externo. Entenda isso. Santidade é governança interna, não é moralismo externo. Um embaixador, ele não se isola. Ele vive alinhado ao reino que ele representa. Ele vive alinhado ao reino que ele representa. Então, nas suas escolhas diárias, no seu dia a dia, escolha com valores do reino. Nos seus ambientes de trabalho,
tem uma ética régia, tem uma ética do reino, tem uma ética real. Nos seus relacionamentos, reproduza padrões do céu, reproduza padrões de Deus, implante a cultura dos céus onde você está. E nesse quarto ponto, a chave que Deus colocou no meu coração é: santidade não é isolamento, é alinhamento com o governo do rei. Santidade não é isolamento, é alinhamento com o governo do rei. Quinto e último ponto. A aliança, ela prepara um povo, ela habilita um povo ao nível de reconhecer a voz do rei. A aliança prepara um povo para reconhecer a voz do rei. Êxodo 19:16, ele fala em trovões, voz de glória. Eu até vou ler esse texto aqui. 19:16. E aconteceu que no terceiro dia de manhã houve trovões e relâmpagos e uma densa nuvem sobre o monte, e a voz da trombeta soou toque longo, assim tremeu todo o povo que estava no acampamento. Trovões, relâmpagos, meu irmão, é inconfundível. Não é um psiu qualquer um dá. Quando Deus falou, o povo tremeu, a montanha tremeu, o chão tremeu, o acampamento tremeu, porque a voz dele foi como trovões e relâmpagos, e uma densa nuvem cobriu aquele lugar. Você precisa estar tão aliançado com Deus, para que você consiga entender que a voz de Deus está falando com você. Você precisa estar sintonizado com Ele. Eu não lembro quem foi, um pastor que eu conhecia muitos anos atrás. E ele usou uma expressão que eu nunca esqueci, mas que Deus me lembra o nome dele para eu compartilhar, para eu dar o crédito, porque eu não lembro o nome dele agora. Ele falou assim: meu filho, a gente precisa andar bluetoothando. Eu digo: pastor, em português é como? Ele falou: não, quando você tem um fone Bluetooth, ele não está conectado e o som que reproduz ali, você não ouve. Eu digo: é. Ele falou: ele tem que estar bluetoothando com o céu. Eu digo: agora entendi. Bluetoothando, Luquinhas. Mas é assim, você tem que estar com uma conexão direta e diária com o Senhor, para que você possa estar ouvindo os comandos e as direções de Deus, e que Ele chegue claro, e que você reconheça a voz dEle, porque você está em aliança. É algo profundo. Antes da lei escrita, que viria um capítulo depois, Deus manifestou a sua voz. Antes de dar a lei escrita, Ele falou com o povo. Quem vive em aliança aprende a discernir a voz do governo. Quem vive em aliança passa e começa a discernir o governo pela voz. Cidadãos, eles reconhecem a voz do seu governo, mas os estrangeiros apenas ouvem ruído. Aqueles que não estavam aliançados só ouviram os trovões e os relâmpagos, ouviram barulho, mas não entenderam. Porque quem não é cidadão do reino de Deus, ouve ruído. Mas para quem é cidadão, ouve a voz clara do Mestre. Nas suas orações, tenha sensibilidade espiritual. Nas suas decisões, peça direção ao Espírito Santo. E na sua vida, entenda que obediência gera autoridade. Obediência gera autoridade. Então, para a gente fechar esse quinto ponto, quem vive em aliança reconhece a voz do governo. E eu não queria encerrar sem a gente juntos fazermos uma declaração. Então eu vou pedir para que você se coloque de pé no seu lugar, entendendo que Deus, Ele não está formando apenas crentes, mas acima de tudo o que Ele quer formar são cidadãos governantes. Não apenas uma igreja unida, mas uma nação que possa ser enviada, uma nação que possa ser comissionada. Entendendo que o reino, como dizia Miles, não é uma mensagem para ouvir, mas um governo para manifestar. Entendendo que a gente precisa sair de uma mentalidade de sobrevivência, assumir uma identidade de cidadão e viver em aliança, não apenas em crença. Então, se você crê,
nisso tudo que a gente explicou e ensinou nesta manhã, eu vou pedir que você repita junto comigo assim: Pai, recebemos a aliança do reino, remove de nós a mentalidade de escravos e forma em nós um povo governante, sacerdotes com acesso e reis com autoridade. Nós vivemos para manifestar teu reino na terra, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só para a gente sintetizar tudo: libertação sem aliança gera escravos livres. Pertencimento vem antes da função. Sacerdócio é acesso, reinar é autoridade. Santidade é alinhamento. E a aliança treina para ouvir o rei. Então o reino, ele é uma constituição. Ele fala sobre cidadania e sobre governo. Na família nós precisamos entender que nós precisamos ser e treinar os nossos para serem filhos herdeiros, não empregados. E entendendo um conceito de agricultura que é muito alinhado com o conceito do reino. Preparação precede frutificação. Amém? Você entendeu? Quem entendeu e vai viver isso a partir de hoje, dê um glória a Deus aí. Glória a Deus. Senhor, nós glorificamos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esses ensinamentos nessa manhã. Te agradecemos, Senhor, pela obra que Jesus realizou por nós. Te agradecemos que nós fomos alcançados e nós fomos religados a Ti, Deus Pai, pela obra de Jesus na cruz. Te agradecemos porque nós somos fruto dessa aliança que o Senhor fez por nós. Te agradecemos que nós fomos alcançados por essa aliança. E nós declaramos mais uma vez que entendemos que nós somos tesouro pessoal, propriedade particular do Senhor. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos aí no seu lugar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém, amém. Deus abençoe em nome de Jesus.